Olá, esse workshop é uma contrapartida do projeto Registro.doc Independências, projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do edital de licenciamento da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Governo Federal. Sejam todas e todos bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco aqui nesse workshop de projetos de independência que aconteceram após 1822, após 1824, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Andressa Nazaro, professora, pesquisadora e doutora pela Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, como vocês podem ver, eu escolhi para começar a falar uma obra do Abdias de Nascimento, importante escritor, artista plástico, político e militante social. No entanto, essa é uma obra do século XX e que eu trouxe aqui para contrapor, que embora vamos falar do século XIX, ela nos ajuda a exemplificar como que os projetos de identidade nacional, eles são diversos, dependendo de cada contexto social. Esse projeto, embora não seja aqui o nosso tema, já que a gente vai se voltar para o Rio de Janeiro, principalmente a partir ali das terceiras décadas do século XIX, por volta de 1830, no segundo reinado. Essa obra do Abdias Nascimento, ela já tem um resgate panafricanista. No entanto, no século XIX ainda, as discussões elas são incipientes, mas não menos diversas. E é por isso que hoje eu vou falar aqui um pouquinho das discussões que estão presentes também no documentário Registro.doc, ali em torno do espaço público do Rio de Janeiro, que tem ali um desenvolvimento, principalmente a partir de 1808, com a chegada da corte no Rio de Janeiro. Aqui, especificamente, a gente vai estar falando de um contexto histórico e social a partir de meados do século de 1840. Nesse momento, eu escolhi, a partir do segundo reinado, para a gente estar falando, para a gente estar pensando, e um pouquinho antes dele, porque ali a gente já tem mais centralizado algumas disputas políticas em torno da formação da identidade nacional. A partir de 1840 até 1889, o Brasil experimentou o período do Brasil Império, né, onde a gente tinha o imperador Pedro II, após o golpe da maioridade, e em torno dele ele tem um apoio político. No entanto, essa formação da identidade social não é a única coisa que o fortalece. A gente já tem projetos de nações, a gente já tem determinados movimentos artísticos, literários, teatrais, no campo da ciência também, já se desenvolvendo. Bom, aqui no nosso foco, então, a gente vai falar um pouco de como é que estava esse desenvolvimento no teatro, na literatura, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e na biblioteca pública, dividindo aí, então, espaços que são físicos e não físicos, já que eles também estão no campo das ideias. Escolhi falar um pouco também do Teatro São Pedro de Alcântara, que é inaugurado também com a chegada nesse projeto da vinda da corte no Brasil, lá no início do século XIX. Todos esses projetos, eles se consolidam com mais força a partir do segundo reinado, no entanto, ele tem um desenvolvimento que é anterior a ele. Bom, a gente tem que entender que todos esses movimentos que estão acontecendo e que eu estou colocando aqui como responsáveis por pensar uma identidade nacional no pós-independência,
eles vão refletir essa diversidade e como que a independência ela não acontece só no plano burocrático, mas ela também vai acontecer no plano das ideias. Esses planos das ideias a gente pode investigar em lugares, espaços, como, por exemplo, né, a Biblioteca Nacional, já que ela se torna um importante encontro de ideias, né? A Biblioteca Nacional ela vai ter sua abertura em 1810, né? É um marco para a democratização do conhecimento, porque em 1810, quando ela, lá na cidade do Rio de Janeiro, vai ser inaugurada e aberta ao público, ela possibilita ali, no campo simbólico, um encontro tanto da imprensa, né, que vai ter um papel responsável por divulgar essas ideias, quanto da literatura e da ciência. Lembrando, gente, que esses campos, literatura, ciência, teatro, artes visuais, eles ainda não estão separados, tal como a gente vê a partir do século XX. No século XIX, a gente tem tudo isso sendo pensado como ciências e letras num único campo, como o campo, né, das letras. Bom, em 1858, a Biblioteca Nacional ela vai mudar, né, da Rua do Carmo, onde que ela é inaugurada, e vai se fixar onde que ela esse importante marco e símbolo aí que vai carregar parte aí desses debates de ideias. A gente vai ter também, em 1838, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, outro importante marco e movimento ali na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem essa movimentação de ideias, mais do que um campo simbólico. Agora, a gente já tem um trânsito da intelectualidade que vai discutir principalmente a história dessa nação que estava começando a se pensar de forma independente dos portugueses. Bom, a fundação do IGGE pelo Cônigo Januário da Cunha, o Marechal Raimonde e outras figuras influentes da época, ela vai trazer importantes debates historiográficos que vão possibilitar aí também, tal como a Biblioteca Nacional, que se consolide e materialize parte desses projetos de independências, né? Então, embora o Rio de Janeiro, a gente já sabe que, né, a sede da família real, a sede da corte brasileira, primeiramente, desde 1808, a sede da corte luso, né, brasileira, não só do país depois independente, em 1822, mas o Rio de Janeiro ele é um importante espaço público e é por isso também que a gente está pensando a Biblioteca Nacional, o IEGB, o Teatro São João, né? Esses importantes centros de circulação sociais no espaço da cidade do Rio de Janeiro. E isso representa também disputas, né? O IHGB vai ter amantes ali de um passado nacional que fosse português, e mais tarde aqueles que já vão buscar, tal qual os românticos, né? Um passado que seja próprio junto aos povos originários. Então, o Instituto Histórico Geográfico ele cumpre uma função também de mostrar para a gente, né, como que o embate sobre independências ele é muito maior e muito mais amplo do que aparenta no 7 de setembro. Lembrando que a gente vai ter a consolidação só no estado da Bahia, onde o estado da Bahia e alguns revoltosos conseguem, enfim, expulsar o exército português de vez do Brasil. Isso mostra também como que o Rio de Janeiro ele centraliza, né, alguns debates, principalmente no campo burocrático, no campo das ideias, como a gente está vendo, mas ele não significa que
ele representa totalmente a ruptura com Portugal no pós-independência. O Rio de Janeiro ele representa apenas esse recorte centralizado de um país que, principalmente após o Segundo Reinado, ele quer se centralizar como um império. Bom, a gente tem que pensar que o EHGB, então, ele é um importante condutor dessa busca de identidade nacional, de um resgate da identidade nacional, por isso que ele vai se preocupar em documentar a história do Brasil, então ele já nasce com o intuito de estar documentando a história do Brasil, desde a colonização. Alguns, né, essa discussão vai pairar de que o Brasil não existe apenas com a chegada, com a invasão dos portugueses, mas de uma maneira diversa. O IHGB ele é um instituto tão forte, ele teve um amplo apoio do imperador na época da sua fundação, mas ele até hoje ele tem uma revista, né, como publicação histórica, que continua a ser um importante repositório do conhecimento. Hoje ele conta com um acervo de mais de 150 mil documentos, que a gente também vai encontrar online. Deixo o link com o site de acesso aqui. Bom, em 1813, a gente viu o EHGB, a Biblioteca Nacional, dois importantes aí, centros de discussões, de armazenamento de ideias, Biblioteca Nacional principalmente circulando. Hoje a gente também tem essa Biblioteca Nacional, onde a gente vê circulando aí os periódicos da época, que demonstram também as diversas disputas aí de projetos de nação, de formação de identidade nacional, para que se pudesse, assim, efetivar totalmente a ruptura com a nação de Portugal. Bom, 1813, outro importante centro social, importante espaço público, e aqui sempre, gente, pensando no espaço público, tal qual o Habermas, importante teórico do espaço público, está pensando como centro de difusão, de legitimação de ideias como campo político de atuação, tá? Então, em 1813, vai ser inaugurado, né, com o Real Teatro São João, uma casa de espetáculos que tende a ser gloriosa. E agora eu quero que a gente pense o teatro, essa casa, né, esse importante espaço público, como um lugar de debates concretos, de ideias, mas também como ciclo social. Gosto sempre de falar que nosso grande Instagram, Facebook, todas essas hoje lugares em que se frequenta muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente pode pensar lugares como teatro no século XIX. Né? Isso porque ele vai servir de lazer, obviamente, né? As pessoas iam para ver peças teatrais, para se distraírem, mas é um lugar também e isso, o teatro é usado desde a sua essência na Grécia Antiga, né? O teatro é ocidental, tal como a gente entende. Então, esse teatro, ele também vai ser um espaço de arena política. Então, o teatro, dessa forma, ele também vai se tornar um importante observatório dessa discussão de formação da identidade nacional brasileira. Ele vai ser inaugurado em 1824 ou 1813, me desculpe, por ordem do então Dom João VI, rei de Portugal, esse ensino do Reino de Algarves, que incluía o Brasil. Em 1824, no entanto, já no pós-independência, ele sofre um incêndio dado um problema estrutural, e desde então ele vai passar
passar por várias reformas, né? Porque ele vai ter outros incêndios também que acontecem, o que é uma lástima aí, tanto para a cidade do Rio de Janeiro em si, para a história da cidade do Rio de Janeiro, como também para o nosso conhecimento de como que se dava esse importante círculo social aí. Então, o teatro, ele, de todo modo, mesmo com todas as transformações que ele passa, ele não vai ter sua relevância apagada. E por ele não ter sua relevância apagada, a gente consegue ver todo o movimento que acontece ali como um importante local onde, conscientemente, alguns autores, alguns profissionais que não eram apenas profissionais do teatro, mas intelectuais, engajados, mulheres, a gente tem a primeira dramaturga a assinar, enquanto dramaturga, que é a Maria Angélica Ribeiro, tendo a sua peça mais tarde encenada ali no Teatro São João, que depois vai chamar de Teatro São Pedro, e atualmente é o Teatro João Caetano, localizado no mesmo lugar, mas com uma estrutura arquitetônica diferente. Bom, por lá vão passar diversos autores, e ele também acaba virando um importante objeto de investigação para a gente, já que quando passa, né, esses autores, eles estão fazendo um uso consciente do teatro, né, tanto como esse importante local e centro, onde se forma um espaço público, campo de debate de ideias, de políticas, de posicionamentos. Bom, eu vou falar um pouco aqui de dois dos principais, talvez, ali, autores do período, tanto pela sua relevância canônica, ou seja, estão presentes nos grandes anais da história, de uma dita história oficial da literatura e do Brasil, da literatura barra do teatro, e também pela quantidade, principalmente o segundo caso, vou falar do Gonçalves de Magalhães e do Martins Pena, principalmente no segundo caso, do Martins Pena, que tem um número muito amplo de peças, e no qual este segundo se dedicou apenas, durante muito tempo, a escrever peças teatrais, o que mostra também um desenvolvimento teatral técnico, né? Não apenas um teatro como esse lugar do campo de ideias, mas uma área de conhecimento específica no qual era o teatro, ou seja, pessoas comprometidas apenas com o teatro, né? Então, assim, além de todas essas questões do teatro, né, enquanto campo de ideias, enquanto importante espaço público, é importante, né, a gente está pensando aqui o teatro também como um lugar de circulação de dinheiro, de circulação econômica, onde a gente tem um desenvolvimento capitalista, vamos dizer assim, já que a gente está num período também que o capitalismo está desenvolvendo. Por quê? Porque a gente tem profissionalização, porque temos dinheiro circulando, porque temos entrada e saída, e porque estão pagando impostos para a coroa e para o Estado. Então, o teatro, ele não é apenas esse lugar de lazer, como eu já mencionei, mas esse importante centro, né, onde também a gente tem um desenvolvimento social e econômico. Bom, vou falar um pouco do Gonçalves de Magalhães, né, nascido no Rio de Janeiro, importante pelo talvez a sua principal obra, né, que é Os Suspiros Poéticos e Saudades, que é considerada aí por alguns críticos a primeira manifestação oficial de românticos no Brasil. Gonçalves de Magalhães ele vai estudar em Paris, né? Lá em Paris ele vai fundar a revista Niterói. Ao a gente analisar a revista Niterói, disponível lá também no site do
da Biblioteca Nacional, que tem um importante acervo. Na revista Niterói, a gente consegue ver e analisar como é que está presente parte desses debates em torno da identidade nacional, o que mostra um comprometimento do Gonçalves de Magalhães, uma orientação ética política e é um comprometimento, né, em estar engajado, né, na identidade, né, brasileira. Então, ele entendia que era preciso educar os brasileiros para eles se sentirem pertencentes à nação. Então, o romantismo, para ele tem um intuito que está no campo das ideias e que vai ser concretizado, né, através da literatura, das letras, né, da imprensa. E agora a gente vai focar um pouquinho no projeto que ele tem com a peça que ele vai escrever em 1833, 1838, que é o Antônio José e a Inquisição. Antônio José, o poeta e a Inquisição. Deixo o link também, peça disponível em domínio público para quem quiser conhecer. Bom, essa peça, ela, a partir, né, dos intuitos ali estéticos, os recursos que a tragédia ela oferece emocionalmente, ela cria no espectador um sentimento em comum, né, que é o sentimento do trágico. Tudo isso, nesse momento em que ele escreve Antônio José, o poeta em Inquisição, a gente vê que ele ainda está ligado a um passado nacional que é lusitano. O Antônio José, ele é um importante, né, poeta que nasceu no Brasil, tudo mais, mas ele quer, o intuito do Gonçalves de Magalhães em escrever essa peça, ele quer que, né, se reconheça um passado comum brasileiro, que os espectadores que irão ao teatro assistir essa peça possam ter essa sensação comum acerca, né, de um importante poeta luso-brasileiro. Então, a gente vê, né, que o Gonçalves de Magalhães, ele quer também não apenas fomentar essa identidade nacional, mas ele tem um intuito, ele tem uma orientação, que ela é ética, que ela é estética, de fazer isso acontecer por meio do teatro. Então, esse teatro, ele consegue nos dar aí, oferecer importantes campos de investigação, né? O Gonçalves de Magalhães, ele não representa tanto no teatro em específico, sua relevância ela está maior dentro da literatura, da poesia, mas a grande relevância dessa peça é que ela é encenada, né, no Real Teatro São João, no Teatro São Pedro de Alcântara, e aí isso faz com que tenha uma relevância naquele espaço público, né? Já que a peça é encenada pela principal companhia, a companhia do João Caetano, que, né, significa não apenas uma companhia, gente, uma empresa teatral, né? Já que ela movimenta atores, tem uma vinda de atores estrangeiros muito grandes, né? Ela leva público. A gente tem, o João Caetano fez uma escola, né, já que ele ensinava dramaturgia também para os atores que iam trabalhar com ele, escrevia sobre técnicas teatrais, né? Então, o João Caetano, ele é um importante ator e empresário teatral, importante figura do período também, tá? Então, o Gonçalves de Magalhães, ele vai trazer essa relevância junto a essa peça que é encenada no teatro atual João Caetano. Bom, uma segunda importante aí relevância para o teatro, de maneira agora mais engajada, é o Luiz Carlos Martins Pena. Para alguns, a gente vê aí também nos grandes catálogos de história do teatro, Décio de Almeida Prado, Silvio de Almeida, João Roberto de Faria, alguns importantes autores que foram responsáveis por uma historiografia teatral,
vão enaltecê-lo como o pai da comédia brasileira. Isso porque também sou uma estudiosa do então dramaturgo, o então dramaturgo, comediógrafo, ele usa de bastante técnicas que são próprias de um estudioso da arte da comédia. O Martins Pena, que é carioca, fluminense, nascido em 5 de novembro de 1815, no Rio de Janeiro. Ele vai escrever um total de 28 peças, né? Ali entre 1838 e 1847. E aí, por isso, por ele ter uma preocupação tão forte e tão enraizada com os costumes brasileiros, ele é mencionado como o percussor da comédia de costumes. Por que comédia de costumes? O Martins Pena, ele traz, né, para o palco diversos elementos culturais. E o que isso tem a ver com essa formação da identidade nacional é identificação. Ele acreditava, ele tinha o intuito de que as pessoas, nacionalista que ele era, abre um parênteses, o Martins Pena queria criar uma ópera brasileira, escreveu também durante muito tempo, durante o Jornal de Comércio, sobre crítica teatral. Então, Martins Pena, ele está pensando o teatro como, né, uma maneira aí de estar fortalecendo a identidade nacional através da arte, através do teatro. Ele vai colocar em cena vários costumes brasileiros, vários elementos pertinentes aos nossos costumes, né? Isso aí vai estar desde o linguajar a, por exemplo, a inserção de festas tradicionais. Ele também vai ser bastante preocupado em colocar em cena as roupas, né, fotos, objetos da época. Ele é um cara que está pensando a dramaturgia como cena, não como escrita, né? Então, ele não é um cara que está pensando em escrever, em marcar o seu nome na história com uma escrita refinada. Ele quer colocar ação. Então, ele faz esse teatro. Então, o Martins Pena, ele inaugura, né, ele sobe ao palco em 1838, né, mesmo ano do Antônio José Poeta em Inquisição do Gonçalves de Magalhães, mas ele vai estrear dessa vez com uma comédia ou uma grande farsa, que é o Juiz de Paz na Roça. Ele tem, né, uma bastante atenção com aquilo que muito desses, né, desses sujeitos que estão pensando em identidade nacional vão estar preocupados, que é a chamada cor local. Né? A cor local é uma técnica que, no primeiro momento, ela é usada em vários campos, não só da pintura, o Debré é um principal representante da cor local, mas também pelas próprias ciências naturais, pelas ciências biológicas, que vão investigar, desde as expedições no início da colonização, eles estão sempre procurando algo específico e local de cada região. Então, se agora o intuito, né, o pensamento com essas pessoas, se a gente está falando que eles estão pensando em formas de concretizar a independência brasileira em relação ao Estado de Portugal, é justamente aqui, né, que a gente vai ter, por exemplo, com a exaltação da cor local, essa diferenciação sendo acentuada, né? Ela está no modo de falar, a maneira que ele representa o campo, e o campo que eu quero dizer é não só aquele centro que significava a parte mais urbana da cidade do Rio de Janeiro, mas aqueles pequenos campos, as pequenas roças ainda em torno da cidade. Então, Martins Pena, né, ele coloca festas, ele coloca costumes. O Juiz de Paz na Roça, ele é essa peça em que tudo isso está sendo colocado no palco, mas tem um elemento que é fundamental agora e que vai ser responsável para que nós possamos investigar
o posicionamento político do Martins Pena, que é a crítica a algumas instituições, a crítica à corrupção, né? O Juiz de Paz na Roça nada mais é do que uma peça em que existe um juiz sendo, né, desenhado e interpretado de maneira totalmente caricata, né, quase um bufão, o juiz do Martins Pena. E aí o Martins Pena, como bom liberal exaltado que era, importante facção política do período, ele vai né, colocar isso em evidência ali para ele fazer a crítica à corrupção. Olha, essa descentralização, esse autoritarismo barato que vai para o campo, né, esse autoritarismo de pequenos poderes, o juiz ele é burro, não entende de leis e quer apenas, né, abusar do poder, né? Então, isso é um alvo de crítica do Martins Pena. O Martins Pena ele também vai ser responsável por ser crítico ao tráfico de escravos, né, principalmente no momento em que o tráfico está sendo proibido, algo que a gente vê em outra peça dele de 1845, que é o Dois, o Inglês e o Maquinista, né? Ele coloca em cena, muitas vezes, cenas de castigo em relação aos escravizados, o silenciamento, ele tem personagens seguindo uma tradição cômica também, de mulheres muito relevantes, muito fortes, né, que geralmente durante as suas peças tem um papel fundamental ali no enredo, né, o que mostra uma postura um pouco transgressora do Martins Pena, né? Então, o Martins Pena, depois, mais tarde, a gente vai ter principalmente dramaturgas como a Maria Angélica Ribeiro, que vão usar artifícios da comédia também para denunciar os sistemas escravistas durante o Brasil Império. Então, a gente vê o Martins Pena, que ele, né, também a gente vê nas peças dele traços de tolerância, uma aversão ali a portugueses. A gente vê um intuito, um pensamento do uso, né, não só desse espaço público, mas do teatro enquanto arte como um instrumento importante para o desenvolvimento da identidade nacional para os seus espectadores. Esse artifício, né, que a gente vê aí, tanto do Martins Pena quanto do Magalhães, a gente chama de educação estética, né, que é esse recurso importantíssimo que vai ser usado tanto para o Gonçalves de Magalhães quanto para o Martins Pena, né? O Magalhães, com a tragédia, como a gente viu, ele, como eu falei, ele vai fazer isso totalmente de maneira intencional, já que ele vai estudar em Paris, e lá ele tem contato com Friedrich Schiller, que escreve cartas para uma educação estética. Nessas cartas para a educação estética, o Schiller acredita que uma nação ela deve ser educada com meios estéticos para que se possa criar certos sentimentos comuns. E é justamente essa a estratégia usada pelo Gonçalves de Magalhães, né? Então, esse uso do teatro ali por ele. Já o Martins Pena, né? Ele vai ter os seus personagens, as situações cômicas ali que ele vai estar colocando em cena são importantíssimas para que ele consiga dessa maneira tá criando, né, um país que fosse minimamente justo, vamos dizer assim.
Então, a gente vê esse engajamento dessas duas figuras que eu trouxe aqui como importantes para a gente estar pensando mesmo a diversidade política, social, no campo das ideias, para se concretizar essa independência, pelo menos, né? Não só no campo burocrático, mas também no campo das ideias. A gente vê, né, também na formação do Instituto Histórico Geográfico, que as ideias elas eram diversas, que elas passavam por vários e várias correntes, né, por várias e várias influências, só que é importante a gente mencionar que o espaço, a fundação do espaço, ela é fundamental para o encontro dessas ideias, né? Então, eu trouxe aqui todos esses espaços, né, para que a gente pudesse, né, começando pela Biblioteca Nacional, onde a gente tem seu rico acervo de acesso até hoje, sua importante relevância para o patrimônio, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas também ali para o país como um todo, né? A gente tem esse encontro, essa possibilidade de encontro, de difusão do conhecimento, de democratização no campo das ideias. Quando, né, em 1808, o Dom João traz o rico acervo da Biblioteca Nacional, ele vai estar possibilitando, né, um trânsito de ideias, né? Lembrando que, salvo todas as questões em torno do, mais tarde, imperador Pedro II, ele vai ser um entusiasta ali do desenvolvimento intelectual, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, né? A fundação do Instituto Histórico Geográfico, ela vai ser fundamental. Acrescento aqui também a Academia de Belas Artes, né, que também vai ser um importante espaço de difusão do conhecimento. Martins Pena estudou pintura, sua relevância ali na cor local, nesse intuito, tem formação. Martins Pena vai estudar na Escola de Belas Artes, vai ser aluno de importantes intelectuais, como o Manuel de Araújo Porto Alegre, que também estão presentes. Todos esses sujeitos, é importante a gente mencionar que eles estão circulando, não apenas ali nesses espaços, um só, mas eles circulam, né? Martins Pena está circulando na Biblioteca Nacional, vai estar circulando no teatro. Então, essa circulação, como a gente vê, né, como o engajamento, ele acontece específico, muitas vezes em um lugar, mas ele não é único, ok? O mesmo acontece com Gonçalves de Magalhães, seu intuito de busca de identidade nacional também, usando assim o teatro como importante motor de formação da identidade pública. Martins Pena escreve outras peças também, como O Novício, em 1845, O Judas e o Sábado de Aleluia, em 1844, todos esses reportando a sociedade de uma maneira extremamente crítica, tá, gente? De uma maneira em que ele pudesse ali corrigir alguns defeitos dessa sociedade. Bom, gente, deu para a gente pensar um pouco aí a relevância da biblioteca pública, do Teatro São João, do Martins Pena e do Gonçalves de Magalhães. Essa aí é só alguma das formas de se pensar a formação da identidade nacional, como eu mencionei, né, mas, sobretudo, as múltiplas formas que houve, né, de consolidação das independências do Brasil. Deixo as referências nos comentários, e é isso.